Olá, tudo bem com você? Então, como é que está o seu dia hoje? Olha, o meu dia está todo ensolarado. Eu estou o dia todinho só felicidade. Sabe por quê? Quando nós vivemos pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor, Jesus Cristo, do nosso Deus, o nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra, que nos formou para o louvor da sua glória, gente, não tem como a gente não estar de bem com a vida, não é verdade? Então aqui hoje, nesse domingo, primeiro domingo de dezembro, olha só, o ano já está indo embora, estamos no último mês deste ano e é motivo assim da gente estar refletindo se a gente está vivendo de acordo como o Senhor planejou ou projetou para cada um de nós. Deus, ele tem um propósito em cada vida. E é sempre propósito de Deus que cada um de nós encontre o caminho da felicidade. E para começar, encontrar na busca da felicidade, encontrar o caminho que devemos seguir, não há outro senão o próprio Senhor Jesus. Você concorda comigo? Está na palavra de Deus. Então vamos hoje a mais uma aprendizagem no nosso ateliê. A gente está trazendo aqui a cada domingo uma palavra para você começar de bem com a vida, começar a semana refletindo naquilo que o Senhor tem te falado naquele domingo, que é o primeiro dia da semana, para que seja uma semana venturosa, uma semana feliz. Então nós vamos falar hoje sobre a graça de Deus. E eu queria começar te perguntando, é possível viver a vida cristã sem a graça de Deus? Você acha que é possível? Olha, eu vou te falar, meu amigo, minha querida amiga, eu não consigo viver sem a graça. Porque a graça é que nos sustenta, a graça do Senhor é que nos fortalece, é que ela que nos faz viver, né? A graça do Senhor, ela nos basta, mesmo quando os dias estão cada dia mais difíceis, quando você acha que não vai conseguir caminhar, que você passou por tantos percalços no teu caminho, na verdade, aí você pensa, como é que eu vou conseguir agora? Então eu vou ler aqui um pedacinho da meditação, é um textinho muito gostoso que a gente estava estudando outro dia desse, lá na célula da nossa igreja, e eu guardei comigo porque eu achei muito proveitoso, e quando você recebe uma palavra, algo que fala ao teu coração, você quer passar, você quer repartir, não é verdade? Ou seja, compartilhar o que é bom, para abençoar você também. Lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, lá no Novo Testamento, ok? Se você tem a sua Bíblia aí, você pode ver. Depois você dá uma olhadinha. Eu não vou ler o texto todo, não, mas vou só explicar aqui no capítulo 2, Tito é pequenininho, né? No versículo 11 e 13. Aí ele diz assim, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E é ela que nos ensina a renunciar, que nos ensina a compreender o caminho da boa convivência. Tá difícil? Às vezes é complicado, na verdade. A gente saber lidar lá em casa, saber lidar lá no trabalho. Há muitas, não no meu trabalho, graças a Deus eu tenho me sentido bem, uma boa convivência, tenho lidado com as pessoas, tanto com alunos, como com professores, como com o corpo pedagógico. Eu tenho me dado bem nas minhas relações interpessoais na escola. Mas tem pessoas que encontram dificuldades, me contam às vezes a disputa que é, e a gente sabe que lá fora, o tempo todo, na vida, nós somos avaliados. E há sempre uma disputa, às vezes alguém querendo o melhor para si, sem saber se em detrimento de prejudicar o outro ou não. Então, a gente tem que aprender como viver. Ou seja, a mesma graça que nos tirou do pecado, agora nos ensina a viver longe do pecado. Graça, gente, olha só. Você já deve saber, mas é bom lembrar. Graça não é apenas o favor que Deus nos concedeu quando estávamos perdidos no pecado, não. A graça continua operando na nossa vida, mesmo depois que fomos salvos. A graça, isso aqui é o comentarista que eu estou lendo, ok? A graça, para a gente refletir esse pedacinho. A graça nos introduz na salvação
e continua à nossa disposição depois que a gente se converte. A graça é ela que nos fortalece, é ela que nos capacita e nos transforma, porque nós somos salvos pela graça e vivemos a nova vida também pela graça. E aqui a gente, dentro dessa dinâmica, nós vamos lá na carta aos Efésios, né? No capítulo 2, no versículo 8, quando diz assim, se você quiser pode ler aí comigo, tá bom? Agora eu estou lá em Efésios. Porque pela graça sois salvos. É a palavra de Deus que está falando. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, ou seja, do Senhor, do próprio Deus, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? E lá em Tito, não, agora nós vamos em Pedro. Tito é sobre a graça salvadora também. Vamos lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, quando descreve, né, Pedro aqui fala, o apóstolo, sobre a vinda do Senhor. Mas eu vou lá só no versículo 18, quando diz assim, antes, olha só, é interessante, a gente não pode esquecer. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, a Ele. Assim agora, como no dia da eternidade. Amém? Então, a mesma graça salvadora é a mesma graça, segundo a palavra de Deus, o comentarista que está trazendo, a gente está refletindo com você, meu amado, minha amada, que ela nos capacita a viver. Aí a gente cai na pergunta, é possível viver a vida, de preferência a vida cristã, sem a graça de Deus? Não. Mas se não é a vida cristã, aí é que é mais difícil ainda, não é verdade? Sem a graça não dá para a gente caminhar. Você há de convir comigo, não é verdade? Agora, por que a gente está falando de graça? Todos temos fraquezas e como é que a gente pode superá-las? Na força do braço? Você vai resolver do seu jeito? Complicado, hein? Nunca deve ser na nossa força. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar negando ou renunciando tudo, assim como diz aqui, olha, negando-as ou escondendo-as. Você tem como negar a sua fraqueza? Nem sempre. Eu já ouvi falar em vários momentos que você reflete, dentro da sua casa, no meio da tua família, chega um momento que as máscaras vão cair. Não estou dizendo que a gente anda de máscara, não é isso. Mas chega um momento que você é você mesmo, né? A palavra casa é isso. É o aconchego do lar, é aquele lugar onde você é você mesmo. Não que lá fora você tenha que ser outra pessoa. Mas é diferente, né? Você quando sai para trabalhar, você se preocupa em se maquiar, de repente, eu não sei qual é o ambiente seu de trabalho. Ou você se preocupa em colocar uma roupa apropriada, ou quando você vai numa reunião, numa palestra ou à igreja, no clube, você sempre se importa. Ah, como é que eu tô? Será que como é que tá o meu cabelo? Não é verdade? Você está pensando lá na sua aparência. Então, quando você está na sua casa, você é você. Você tira o sapato, coloca o pé na almofada, no puff, você joga no sofá, ai, respira fundo, não é verdade? Vai lá na cozinha ou na copa, você abre a tua geladeira, então você está em casa. Então, nem sempre você vai tentar esconder aquilo que está te afligindo. Mas nós podemos vencer as nossas fraquezas, não pela nossa força humana, mas pela graça de Jesus. Ele nos ama e se importa conosco e por isso mesmo pagou o alto preço de nossa salvação. Mas ele também se importa e pagou o preço, olha só que bacana, gente. Jesus pagou o preço não apenas da nossa salvação eterna, o direito de estar juntamente com o Pai, com o Filho, como herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, compartilhando da mesma graça. Mas ele também morreu e pagou o preço para que nós possamos crescer em graça, como aqui na carta de Pedro, para que a gente possa encontrar a santificação.
A gente sabe que a santificação é um processo que a gente passa à medida que a gente caminha com o Senhor, à medida que a gente busca na palavra o sustento, o alimento, a resposta, as diretrizes, as bases, porque a palavra para nós, ela é como nossa regra de fé e conduta, né? O nosso manual. Por isso é que Pedro também escreveu: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não podemos viver sem a graça. Não tem como. A graça de Deus, ela nos dá capacidade para perdoar e para nos arrependermos. E, sendo assim, ela anula a nossa condenação. Ela está sempre disponível, estou lendo aqui o textinho, para continuar o trabalho de Deus em nossa vida. Ou seja, a graça, ela não se limita a socorrer a pessoa que tenha caído na sua fraqueza, como a gente fala, no pecado, nas suas coisinhas, limitações. Ela é uma capacitação que vem de Deus, somente do Pai. Em Cristo Jesus, nós alcançamos essa graça. Para que o crente ou a pessoa, aqui a gente não está falando de religião, tá bom? A gente está falando daquela pessoa que crê em Deus, para que ele possa viver. E não viver toda a vida só se lamuriando, caindo, mas viver em novidade de vida, ou seja, em vitória. Né? Ela é fonte de transmissão, de poder, para que a gente nem mesmo precise cair. E quando a gente cai, porque nem errar é humano, gente. A gente não está aqui para julgar o nosso semelhante. A gente é frágil mesmo. Eu não estou falando de pecado, tudo é pecado, não é pecadinho, pecadão. Claro que tudo tem o seu peso. E cada um, de alguma forma, o Senhor tem como saber lidar com essa situação e saber, nós iremos um dia diante do grande tribunal divino e seremos julgados pelas nossas ações e palavras e até mesmo pelos nossos pensamentos. Mas em Cristo a gente alcança o perdão, amém? O Senhor estenderá a sua mão poderosa e marcada, olha só, pelos cravos, a mão do nosso Senhor Jesus, que Ele pagou na cruz pelas nossas faltas, para que a gente possa se reerguer. Mas a graça é também uma força capacitadora para que nós, eu e você, possamos vencer toda qualquer provação, tentação, fraqueza, antes que ela consiga nos vencer. Então, vou parar por aqui. Você quer viver em novidade de vida? Você quer ter sabedoria para poder entender que a graça te capacita? Você não precisa ficar fraco. Olha, eu vou comparar a graça como alimento diário. Não tem como. Uma criança, quando ela nasce, ela precisa ser alimentada, não é verdade? Primeiro lá do leite materno, depois do alimento mais solúvel, porque ela precisa saber, para começar a caminhar, tem que tomar as vacinas. E nós, para podermos conviver uns com os outros, numa sociedade tão conturbada, a gente tem que saber viver pela graça do Senhor e para vencermos o nosso próprio eu. Sabe, o nosso maior inimigo, aquele que mais nos afronta, somos nós mesmos. Claro que existe o inimigo comum das nossas almas. Você sabe disso, eu também sei, mas tem aquele que somos nós, o nosso orgulho, né? A nossa falta de perdão, nossa teimosia, a nossa rebeldia e desobediência. Muitas das vezes, assim como a criança desobedece pai, muitas das vezes nós estamos em desobediência e nem percebemos. Por isso a gente tem que voltar. Tá? Eu estou falando contigo, que está ao alcance da minha voz e no nosso canal. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos avaliarmos. Então, fica com você essa palavra, um belo início de semana, um domingo assim na presença de Deus, junto com a sua linda família, de bem com a vida. Agradeça a Deus pelas pessoas difíceis que às vezes você encontra pelo caminho. É uma oportunidade de você vencer. E quantas das vezes a gente fala, Senhor, dá-me mais graça. Dá-me graça, Senhor, porque a tua graça me basta. O Senhor disse ao apóstolo Paulo uma vez, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a gente pode tomar para a gente essa palavra, ok?
Nós temos hoje o Espírito Santo que nos convence, que nos fala, que nos mostra aquilo que está errado. Então a palavra hoje sobre a graça, meu amado, é continuação daquela de domingo passado, quando a gente falou sobre sermos vencedores. E para vencermos, nós passamos por lutas e pelejas. O aluno lá no colégio, ele passa pela prova. Para terminar o ano letivo, ele tem que passar pelas avaliações lá do professor, dos professores. E você quer ser avaliado? Nem sempre, mas você não tem como você fugir dessa. Nós, eu e você, nós estamos sempre sendo avaliados pelas pessoas e o Senhor também nos toca e nos avalia. E para que a gente seja aprovado, agrade ao coração do Pai, a gente tem que ser passando pela prova. Não que o Senhor nos dê prova para a gente viver em prova, mas no mundo tereis aflições. E não tem como ser diferente. Nós somos gente. Nós estamos vivendo nesse mundo. E no mundo a gente tem que ter aflição porque faz parte da vida. Essa história de que vitória, só vitória. Vitória, só vitória. Quando você passa pela provação e você é aprovado, aí você tem a vitória. Amém? E a vitória com Cristo ela é tremenda. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, né? Por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Vou terminar por aqui, essa palavra é empolgante, a gente começa a falar e não quer parar. Mas vamos deixar para o próximo domingo a gente continuar a nossa reflexão de algum texto que o Senhor possa estar nos falando. Amém? Então, um beijo no teu coração. Semana de vitória, hein? Guarda bem, que você precisa da graça para sobreviver neste mundo. Amém?